Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Simon, né? Carlos Eugênio Simon. E também o PVC que falaram após a partida. O Simon falou sobre a expulsão do Aníbal Moreno. Eu particularmente, pessoal, vou explicar aqui. Em si, para mim, o Aníbal Moreno errou. Ele não deveria ter dado aquela cabeçada. É questão de nervos à flor da pele. Aí fez essa besteira, né, de dar uma cabeçada no jogador, ainda mais hoje com o VAR. Agora, nesse mesmo lance da expulsão, acontece um montão de coisa. O jogador do Corinthians atrapalha o Everton, então poderia ter dado falta. O Gustavo Gomes é empurrado, poderia ter dado falta. Tudo isso aconteceu antes da cabeçada. E o jogador do Corinthians ainda ameaçou dar um soco no Aníbal Moreno. Tá no lance lá. E vem a semana toda os corintianos reclamando, a diretoria da diretoria do Corinthians reclamando, pedindo a troca do árbitro de vídeo. Então o que acontece? O árbitro de vídeo ele foi pressionado para a partida de hoje. E por causa da pressão, o que ele fez? Nessa lambança toda que aconteceu, olha essa montão de coisa que aconteceu, ele foi lá e chamou o juiz para expulsar o Aníbal Moreno. E atrapalhou completamente o andamento da partida. Com um a menos jogar, o Palmeiras tinha que reverter o placar. Então, na minha opinião, o Palmeiras foi prejudicado. Vamos aí ver o que o Simon falou. E logo depois eu volto falando mais da partida. Expulsão correta no clássico Palmeiras e Corinthians. O Aníbal Moreno dá uma cabeçada no adversário. Foi bem expulso o jogador do Palmeiras, o VAR interveio corretamente. Não interessa se a bola está parada ou em jogo. Isso é agressão, é cartão vermelho. Teve um contato entre o Everton e Matheus Bidu. Contato de jogo, sem falta, gol legal do Corinthians. Tem dúvida, chama o velho. Não foi só pela expulsão do Aníbal Moreno com 14 minutos. O Corinthians começou melhor o jogo. Com 2 minutos e meio já tinha quebrado a primeira linha de marcação do Palmeiras, que era ofensiva. E o Palmeiras é um time afoito, errando passe demais, dando muito a bola para o Corinthians. Depois dos 14 minutos de expulsão do Aníbal Moreno, tolamente expulso, porque deu uma cabeçada dentro da área no José Martínez, aí o jogo mudou completamente de figura, ficou ainda mais a feição do Corinthians. O Corinthians só foi fazer o primeiro gol numa cobrança de escanteio. O Palmeiras reclamou de falta no Everton, que eu não achei que existiu. E o Corinthians faz 1 a 0 com o Matheus Bidu. Segundo tempo, o Palmeiras acelerava o jogo, mas afoito, muito apressado. E o Corinthians tranquilamente ditava o ritmo com passes curtos. Até a falta também tola do Mikael no Garro. O Garro cobre a falta e o Gustavo Henrique faz 2 a 0. Corinthians vence pela 6ª vez no Allianz Parque e vai causar estrago, vai causar crise no Palmeiras, pode ter certeza disso. O Corinthians merecidamente está nas quartas de final da Copa do Brasil. Meus amigos, parece que essa eliminação para o Corinthians é um divisor de águas. Pela primeira vez, a gente viu parte da torcida do Palmeiras, sobretudo as organizadas, romperem definitivamente aquele laço, aquela união com o elenco e com a comissão técnica. Chegou a ser impactante ver metade do Allianz Parque, praticamente, xingar o Abel Ferreira. Reclamações, algumas vaias, isso já tinha acontecido. Mas da forma como aconteceu, após a eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, não havia ocorrido até agora. E ninguém foi poupado. A torcida xingou todos os jogadores do Palmeiras. Xingou o diretor de futebol, Anderson Barros. E também, claro, a presidente Leila Pereira. O Palmeiras passa a viver um outro momento. Depois de tantos anos de conquistas, de títulos, agora já faz mais de um ano que o Palmeiras não é campeão. A pressão
aumenta de forma absurda, como há muito tempo nós não víamos. Uma reformulação muito grande, a maior de todas até agora, desde a chegada do Abel Ferreira, e muita dificuldade para fazer esse time jogar. O Palmeiras vai precisar de um bom tempo para se organizar. Gastou mais de R$500 milhão para montar um elenco nota 6. Jogadores que não assustam ninguém. Atletas que entram em campo e parece que se amedrontam em vários momentos, se afobam. E o Abel Ferreira, comandando essa reformulação, indicando os reforços, não consegue organizar o time, não consegue achar uma escalação, não consegue ensaiar jogadas. Há muito tempo, o Palmeiras não tem uma jogada de bola parada, como tinha antigamente. É um time frágil, um time que não combate, um time que não tem ideia, não tem criatividade, não tem eficiência. Então, minha gente, o Abel Ferreira parece que não tem mais clima para continuar no Palmeiras, embora a presidente Leila Pereira insista em manter. Numa jogada infantil, Abel Ferreira xingado e vaiado por parte da torcida do Palmeiras. Olha, muita coisa pra gente destacar na merecida classificação corintiana, eliminando o rival Palmeiras em pleno Allianz Parque. Claro que temos que falar da expulsão do Aníbal Moreno, que foi decisiva, né? Ela muda os rumos da partida com 11 minutos do primeiro tempo, numa jogada infantil. Não pode fazer o que ele fez, dar uma cabeçada, uma agressão daquela em cima do Martínez. O árbitro não viu, mas hoje com um árbitro de vídeo, com as imagens que o árbitro pode analisar, a gente sabe que dificilmente o árbitro não será chamado. Foi o que aconteceu, foi expulso merecidamente. O Palmeiras ainda lutou bravamente, mesmo com um homem a menos, ainda atacou o Corinthians, teve oportunidades, o Vitor Roque lutando muito, mas não teve jeito, levou o primeiro gol no final do primeiro tempo, aos 42 mais ou menos, e o gol da vitória lá na segunda etapa. O Abel Ferreira ainda tentou mudanças. Jogo, como sempre no derby, muito nervoso. E como eu disse, Abel Ferreira, pela primeira vez, xingado e vaiado por parte da torcida do Palmeiras. Quem diria, hein? Parabéns ao Corinthians pela classificação. Merecidamente chega às quartas de final da Copa do Brasil. Achar que ele vai decidir jogos pro Palmeiras, para mim a melhor contratação que teve em termos técnicos é o Paulinho. Que não joga um ano, não vai jogar pelo Palmeiras um ano, isso é um absurdo. O Palmeiras gastou um valor absurdo por um jogador que não vai jogar por um ano. Então, assim, você tem lá o Felipe Anderson, que não joga, você tem o Facundo Torres, que pra mim é muito questionado, o Flaco Lopes também, né? O Vitor Roque jogou bem hoje de novo, achei que o Vitor Roque foi bem no jogo, tá vindo numa crescente, mas ainda é pouco. Pelo que foi gasto no Vitor Roque, eu esperava mais, mas tudo bem, tá jogando, tá rendendo, tá começando a render. Agora, é um time muito limitado. O Sosa, por exemplo, tudo bem, chegou agora, mas é muito pouco para um jogador que veio da Inglaterra, que é de seleção paraguaia, né, que se espera muito do jogo. É muito pouco que joga esses caras para gastar o que gastou. Então, eu discordo, eu acho que a Leila tem que ser cobrada. Esse xingamento, ele não vem do nada. Ele foi construído, o que a gente viu hoje aí, ele vem sendo construído há algum tempo já. Chegou num nível, talvez, acho que inclusive, se fosse uma eliminação... Da própria imprensa. Eu acho que se essa eliminação é para um outro adversário, que não um time de São Paulo, talvez a gente não tivesse visto esse coro. O fato de ser o Corinthians vai cobrar um preço muito alto, e aí vem uma outra coisa que também não dá para racionalizar, é difícil medir, mas tu imagina se o Abel enche o saco e entende, cara, já deu, chegou num nível aqui, porque o que a gente viu aí tem algumas coisas de ineditismo no que foi presenciado hoje no Allianz. E muito por causa disso é o Corinthians. Você tá dando um protagonismo ao seu rival de encerrar uma das eras mais vitoriosas da história do clube, que eu acho que é dar muito poder pro time que tu mais odeia, pô. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco.
Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Palmeiras e Corinthians, 2-0 Corinthians, e o Corinthians está classificado, mas como eu falei no início do vídeo, para mim a arbitragem foi muito pressionada pro jogo, muito pressionado, o Daronco foi muito pressionado, o árbitro de vídeo, pô, ficaram a semana toda pedindo pro cara sair, não pode deixar esse árbitro de vídeo, não pode deixar esse árbitro de vídeo, só semana toda, aí como é que o cara apita? Como que ele ia apitar esse jogo? Não tem como. Não tem como, não tinha como ele apitar isso, ele apitar não, ele ficar na sala de vídeo, porque é nítido que o cara tá pressionado. Aí o que aconteceu? Favoreceu o Corinthians. Tanta pressão que ele recebeu, olha quem ele favoreceu. Ó. Favoreceu o Corinthians. E o Corinthians foi lá e foi beneficiado com esse pênalti logo no início da partida. Deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida. Eu gosto sempre de trazer a estatística, independente se perdeu, se ganhou. Eu gosto. Posse de bola 54% a 46% para o Palmeiras. Gols esperados 1.7 do Corinthians, 0.82 do Palmeiras. Total de chutes 19 do Palmeiras, 14 do Corinthians. Chutes no gol 7 do Corinthians, 2. Finalizações, no caso teve quantas? Teve 20, 29, 30, 31, 32, 33 finalizações. 33 finalizações, 9 chutes no gol. Chances perigosas, 2 para o Corinthians e 1 para o Palmeiras. Escanteios, 8 para o Palmeiras e 6 para o Corinthians. Total aí de 14 escanteios. Então tá aí, mais uma vez aí falando da partida, né? Na minha opinião, o Palmeiras foi prejudicado no início com essa expulsão do Aníbal Moreno, né? Para mim atrapalhou completamente ali o andar da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.